Tô passando rapidinho aqui para colocar mais uma cura da alma que eu consegui fazer em mim esses dias e eu fui detectando que eu estava tendo uma dependência emocional e ainda tenho, né? É um processo, esse processo de cura é um processo lento, cada dia um pouquinho, aí você descansa, depois volta, depois descansa, depois esquece isso, depois mexe mais um pouquinho. Mas o que me levou a descobrir que eu tinha dependência emocional com a minha mãe? Acho que eu já fiz o último vídeo, era sobre isso ainda, né? Mas eu não falei qual que era a técnica que eu fiz, então eu vou contar a técnica que eu fiz para curar a dependência emocional com a minha mãe. Foi uma técnica muito simples que eu fiz seguindo a minha intuição. Ninguém me falou, faz isso. Não, eu simplesmente falei, eu tô com dependência emocional com a minha mãe. Fechei os olhos, deitei lá no meu sofazinho, abracei um travesseiro, fui para dentro de mim, falei, mãe, e fiquei tentando me conectar com a minha mãe. Lá na infância, como se eu estivesse voltando no tempo. Eu falei, quer saber, eu vou voltar bastante, eu vou voltar para dentro do útero dela. Isso é uma técnica muito comum, mas eu fiz simplesmente porque eu sabia que eu tinha que me conectar com ela, que eu, de certa forma, estava desconectada, né? Eu falei, vamos conectar de novo com a mãe. Como que a gente conecta com a mãe de novo, dentro do útero dela? Que é a conexão mais forte que a gente tem com a nossa mãe, é quando a gente está dentro do útero dela, porque você nem respira, a comidinha vem direto dela para sua barriguinha pelo cordão umbilical. Então, tem conexão maior que essa? A hora que eu me vi lá, dentro do útero dela, eu só de imaginar eu lá, num estado de paz, de silêncio, de meditação, eu chorava muito, assim, eu sentia muita tristeza. Aí eu falei, nossa, que interessante. E aí eu falei, bom, é aqui então, vamos ficar aqui. Fiquei lá dentro do útero dela o tempo que eu precisava ficar para chorar, porque eu só tinha vontade de chorar. E me imaginando dentro do útero dela. E chorei muito, 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 muito. Mas assim, foi muito forte. E aí depois eu falei, e agora? Eu não vou conseguir parar de chorar nunca, né? Porque era muita, muita tristeza. Eu acho que essa tristeza era dela, ou não sei de quem, porque eu era um feto. Como é que pode estar lá dentro e sentindo essa dor? Mas é real, assim, era um sentimento de vontade de chorar muito grande. Chorei até cansar. No outro dia eu voltei, fiz a técnica, voltei pro útero da minha mãe, chorei de novo. Acho que foi na terceira vez que eu fiz a técnica de me imaginar no útero da minha mãe, dentro do útero dela. E eu não chorava mais. Nisso eu estava lá agradecendo. Mãe, obrigada porque você está comendo as comidinhas que vêm para mim. Obrigada por me emprestar seu útero aqui para eu crescer, para formar meu pezinho, para formar minha mãozinha. Nossa, mãe, obrigada por você estar aí e tá me ajudando a formar meu cérebro. Modo de dizer, gente, é só uma imaginação. E fiquei ali conectando e agradecendo ela por estar me dando a vida e aquela vida se formando dentro dela, e era eu. E eu fiquei ali um tempão. Aí depois eu falei, beleza, acho que eu já curei a técnica com a minha mãe. Não, mas deixa eu dar mais uma cutucada se eu curei a dependência emocional com a minha mãe. Eu falei, agora vamos imaginar que eu tô adulta já, minha mãe na minha frente, e o cordão umbilical comigo e com ela ainda existe, só que eu adulta. Aí eu fechei os olhos e falei, agora nós vamos cortar o cordão umbilical que prende nós duas. Eu peguei, fui para cortar o cordão umbilical que ainda me prendia com a minha mãe. Adivinha? Comecei a chorar que nem uma criança, um pânico, um desespero, só que eu estava na imagem adulta já. Eu não consegui cortar o cordão umbilical com ela. Aí eu falei, não acredito. Eu não acredito. Aí eu falei assim, nossa, não é que é verdade? Dependência emocional com a mãe. Então bora lá. Mas tudo bem, porque lógico, ela alimentava a gente, estava tão gostosinho dentro daquela barriga lá, não precisava fazer nada. A comidinha vinha direto para nós. Aí depois a gente cresce, ela dá comidinha pra gente. É lógico que a gente tem uma dependência emocional com a mãe. Até certo ponto é natural. Só que agora eu já sou adulta, eu já saí do útero dela, né? Agora não é mais natural. Aí eu preciso trabalhar isso.
Aí eu fui lá e falei, vamos cortar o cordão. A hora de cortar o cordão umbilical com a minha mãe, eu não conseguia cortar. E não é brincadeira, eu não conseguia mesmo. Eu falei, eu não vou cortar. E eu comecei a entrar e não vou fazer isso. E chorei 3 litros d'água. Chorei muito. Falei, não vou cortar. Eu falei, então você vai ficar aí chorando, pode chorar. Sinta essa emoção. Sinta, chora, até o desespero passar, porque eu entrei em desespero só de imaginar cortando o cordão umbilical com ela. Aí depois que eu voltei pro modo, parei de chorar, pus tudo aquilo pra fora, aí eu fui conversando comigo mesmo, falando assim, olha, se você cortar o cordão umbilical com a sua mãe, você não vai estar abandonando ela. Você vai estar deixando ela seguir, porque você fica sugando ela com o seu cordãozinho grudado nela. E agora você não usa mais esse cordão. Esse cordãozinho já foi cortado há 37 anos atrás, quando você nasceu. Então agora você não usa mais esse cordãozinho. Esse cordãozinho é apenas mental, energético. Pode cortar, sua mãe não vai morrer. Você não vai morrer de fome. Corta. Você vai deixar ela feliz. Ela vai ficar leve. Aí comecei a visualizar minha mãe feliz. Ela vai ficar feliz. Ai, que bom. Porque eu tava assim, eu não posso cortar esse cordão umbilical com ela. Eu vou estar abandonando a minha mãe. Eu nunca vou abandonar a minha mãe. Aí eu vi o quanto eu sou dependente emocional da minha mãe. E aí eu cortei o cordão. Aí foi semana passada que eu cortei o cordão. Semana passada que eu cortei o cordão umbilical com a minha mãe. E eu nem sei se realmente cortou, né? Mas assim, eu consegui ter consciência do quanto é forte a nossa ligação. O quanto é forte. E vai ser sempre forte. Só que assim, eu posso seguir a vida adiante. Eu posso seguir a vida adiante. Eu posso ir para frente, ir para a vida. Eu posso viver, fazer outras coisas. E ela vai estar sempre conectada comigo, mesmo que não tenha esse cordão. Nós vamos estar sempre conectados. Eu sou um pedaço dela. Eu sou um pedaço dela. Eu sou formada dentro da barriga dela. A gente vai estar sempre conectado. E aí foi muito legal essa técnica, porque eu nunca imaginei que eu tivesse dependência emocional com a minha mãe. Por quê? Porque eu sou muito independente. Eu não sou de ficar... eu não sou aquela filha que fica grudada na mãe. Eu faço... Nossa, já morei nos Estados Unidos, eu vou embora. Eu não tenho na minha mente, eu não tinha esse apego emocional com a minha mãe. Então, como que foi que eu cheguei nisso, que eu descobri isso? Porque eu comecei a fazer o curso do Elton Euler, sim. E aí lá a gente aprende que toda dívida emocional, todo débito financeiro esconde um débito emocional. Toda dívida de dinheiro esconde uma dívida emocional. E aí eu comecei a trabalhar num lugar, comecei a ganhar bem, comecei a ganhar mais do que eu ganhava, e comecei a dever mais do que eu devia. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu nunca vi o dinheiro entrar dessa forma, e eu também nunca devi desse tanto. Então, quanto mais entra, mais eu devo. Peraí, não era para ser assim, eu entendi. Aí chegou num ponto que chegou um mês que eu não tinha dinheiro mais nada. Fiquei no zero. Eu falei, mas como que eu posso ter ganhado os 2 meses que eu mais ganhei bem? Que eu ganhei muito bem. Que eu ganhei o dobro. Foi com os meses que eu fiquei mais sem nada. Aí eu falei, tem coisa errada. Tem coisa erradíssima aí. E aí eu falei, não é possível. Eu fiquei 2 semanas. Aí tem dentro do curso, eles ensinam a gente a rodar o protocolo da dependência emocional. E eu falei assim, eu vou rodar o protocolo de dependência emocional com a minha mãe, é uma ova. Eu não vou rodar protocolo com dependência emocional com mãe jamais. Eu não tenho dependência emocional com a minha mãe. E nessa posição de resistência de eu não tenho. Aí eu peguei e falei assim, mas na dúvida, né? Poxa, se for para você organizar sua vida financeira, vai lá dar uma fuçada, né? Ver se não tem alguma coisa aí. E aí a técnica eu fiz sozinha. Eu realmente... Foi tudo da minha cabeça. Mas... eu peguei e imprimi o protocolo de dependência emocional que o Elton passa, que é você preencher o formulário com a sua mãe. Eu nem consegui. A hora que eu imprimi, falei assim, minha mãe, eu olhava aquele papel e falei assim, eu não vou fazer isso. Então, olha que interessante, eu olhava aquele papel de dependência emocional com a mãe, eu me recusava e me dava faniquito. Não é assim, eu não vou fazer e estou em paz. Eu não vou fazer e me dava eu não queria mexer nisso. Não queria mexer nessa história.
Então, como ela é muito recente, eu quero vir sempre aqui contar para vocês como que está sendo o meu processo de cura, porque a hora que a gente vai mexer na cura é muito... Primeiro, a sensação que comigo, né? Cada um é de um jeito, mas comigo é uma sensação de fuga. Eu não vou, eu não tenho e eu não quero mexer nisso, imagina. E quando vê, dá um... Eu sinto que eu não estou em paz, eu sinto um faniquito, assim, é como se fosse assim... Ai, eu não sabia explicar por quê, porque se eu mexesse ali, eu ia sentir todas essas emoções que eu te falei, essas tristezas, essas coisas, eu não queria mexer. Então, eu não queria nem olhar para aquilo. Então, quando você olha para uma situação, automaticamente você já sente o que aquilo vai te trazer. Por exemplo, se você olhar para qualquer sonho seu, você já olha e fala, uau, esse sonho faz eu me sentir assim, que bom, que legal, esse sonho é legal. Agora, se você olhar para uma história de tristeza, de abandono, você vai olhar aquilo, se não está curado, você vai olhar para aquilo e vai sentir aquilo. Só que você não vai sentir se você não quiser. Se você não quiser, você não sente. Você simplesmente reprime, joga debaixo do tapete e fala, vou pensar outra coisa. E não olha, não gasta tempo pensando naquilo. Então, a cura da ferida, ela vem quando a gente olha para aquilo e mergulha naquilo. E mergulha naquilo e olha para aquilo e fala sobre aquilo e vive aquilo e sente aquela coisa ruim. E sente aquele desconforto. Então, só rodar o protocolo não ia limpar a minha dor. Eu tinha que fazer o que eu fiz. Porque eu já estou bem autodidata nas minhas feridas. Eu sei que eu tenho que ir para dentro e fechar o olho e sentir aquilo de novo e colocar para fora. E agora vamos ver como que vai ser minha vida daqui para frente, depois dessa técnica que eu achei de altíssimo impacto. Ela é de altíssimo impacto. Uma técnica de altíssimo impacto, assim, porque foi pá, batata. Muito forte, muito forte, muito forte. E, ao mesmo tempo, muito libertadora. Muito libertadora. Quando eu começar a gravar, eu aplicando a técnica em mim, essa técnica, porque ela é nova, que eu fiz em mim, quando eu começar a gravar, eu vou fazer de novo a técnica e vou ver se eu vou sentir de novo. E vou ver se eu vou sentir. Até que eu faça essa técnica e não sinta essa dor. Mas eu vou dar um tempo, porque faz uma semana, eu vou dar um mês, né? Uns 15 dias, assim, não vou ficar cutucando todo dia. Pra gente também tem que viver, tem coisa para fazer. Não dá para ficar curando as feridas o dia inteiro, todo dia. Então eu faço aos poucos. E aí eu vim aqui contar para vocês que eu realmente fiquei chocada. E outra, minha mãe, a gente tá sempre bem. Ela não é uma pessoa que a gente briga, entendeu? Não tem nada disso, é muito interessante. Não tem nada de... não sei te explicar, realmente a gente não conhece a gente não conhece as nossas emoções, a gente não conhece as nossas feridas, a gente não tem consciência do nosso interior, do que está ali dentro, a gente não tem consciência do que tem dentro de nós, assim, e isso para mim é sempre Eu sou apaixonada por esse estudo, mas assim, para mim, para eu usar para mim, porque eu quero conhecer o que tem dentro de mim, eu quero curar minhas feridas, eu quero sentir quem eu sou, por mais que doa, eu não quero mais fugir da dor. E aí eu vejo que também, a hora que dói, que você sente aquela dor, gente, é muito bom, depois ela não te mata. Parece que você está morrendo de dor, parece que aquela dor é muito grande, você vai morrer, mas você não morre, nunca morre. Nós somos seres espirituais, eu acredito que nós somos seres energéticos, espirituais, nós somos eternos, nós somos consciência, né? Então, a nossa consciência ela não morre, e é uma experiência só, então não tenha medo de sentir as suas dores, assim. Não tenha medo de olhar para as situações que a gente não quer olhar. Não tenha medo de enfrentar a sua dependência emocional com a sua mãe. Faça isso sozinho você no seu quarto. Ninguém tem que saber. Eu não falei com ela. Eu não contei isso para ela. Eu não acho que eu tenho que falar isso para ela. Acho que isso é uma coisa minha. E
eu tô aqui para poder explicar para as pessoas como eu fiz a minha técnica e falar, gente, é isso aí. Não tem nada de mágico, não é uma coisa super difícil, que nem eu quero ajudar as pessoas a terem coragem de olhar para a sua dor e sentir sua dor sem medo. Sem medo. Porque assim, tem muita gente que eu conheço que toma remédio. Eu tenho muita gente que eu conheço mesmo que toma remédio e não chora. Aí quando essas pessoas falam para mim que elas não choram, eu falo, mas por quê? Você tem medo de chorar? A gente talvez não foi ensinado a chorar. A gente foi ensinado que chorar não pode. Ou que chorar... Ai, tá chorando por quê? Não, às vezes chorar é a melhor coisa que essa pessoa pode fazer da vida dela. Ela está sendo coerente com as emoções dela, está pondo para fora. Quando você chora, a lágrima é salgada, ela limpa. Ela tira essa sensação. É como se você se... Então, eu fico assim... Gente, sempre que eu choro, mas assim, com motivos bem específicos. Então, assim, eu estou chorando porque eu estou triste por causa disso. Eu estou chorando porque essa situação está me deixando triste, porque essa memória me deixou triste. Dali um tempo eu vou olhar aquela memória, não tem mais nada para chorar. Então, ninguém chora à toa. Se você está chorando, está sentindo dor, tá tudo bem, acolhe essa dor mesmo, chora mesmo. Não fica tentando fugir da sua dor com 300 coisas que a gente começa a querer fazer para fugir da nossa dor, para não sentir a nossa conexão interna, que às vezes lá dentro está doendo muito mesmo. Não adianta. Eu já tentei fugir. Não adianta. Quando você tenta fugir da dor, é como se você tivesse... Eu não consigo mais fugir da minha dor. Eu já fugi a vida inteira, tá? Eu fugi desde sempre. Eu nem sabia que eu tinha dor. Eu fugi a vida inteira da minha dor. Mas eu não tinha consciência que eu estava fugindo da dor. Agora eu tenho consciência de quando eu estou fugindo da dor. Por exemplo, quando eu estou fugindo da dor, eu quero mudar. Eu começo a mudar os móveis de lugar, começo a arrastar as coisas, começo a querer mudar tudo. Começo a querer... Eu já mudei daqui do escritório lá para baixo da casa da minha mãe. Eu já mudei umas 300 vezes. Já arrastei sofá de lá para cá, cama daqui para lá. Umas 300 vezes. Cheguei a colocar rodinha na minha cama, porque... Eu cheguei a colocar rodinha, porque de tanto arrastar a cama daqui para lá, aí toda vez que eu fazia isso, eu comecei a falar assim... Tô fugindo de alguma dor. Porque nenhum lugar tá bom. Quando a gente tá com essa dor, ela começa... Nenhum lugar tá bom. Nenhum lugar tá bom. Então você fica querendo mudar. Eu tenho esse padrão. Eu fico querendo mudar. E tá tudo bem. Esse é o meu jeito de processar minhas emoções. Só que agora eu já vejo que eu começo com isso, que eu começo com essa mania de querer mudar que nem uma louca. Agora eu já quero mudar para cá de novo. Já que eu estava morando lá na oficina da casa dos meus pais. E eu ainda sei que eu quero sair daqui para morar em outra casa, mas ainda não tenho condições, ainda não tenho um emocional preparado, eu ainda tenho bloqueios mentais com sair da casa da minha mãe e realmente morar longe, assim. Ainda tenho esses bloqueios mentais. Por isso que eu estou trabalhando a ferida emocional com a mãe, para ver se eu limpando essa ferida emocional com ela, essa saudade dela, esse apego com ela, eu consiga ir para a vida, morar longe. Eu quero morar sozinha, mas assim, eu quero morar sozinha de verdade, não com as amarras mentais, estou lá morando sozinha, mas ainda tenho esse amarro com a mãe. Eu quero ir morar sozinha de corpo e alma, completamente, não só porque eu tenho que ir morar longe da minha mãe, não. Eu quero que isso seja uma coisa natural, que eu simplesmente, não, é normal vir morar sozinha, por quê? Porque aconteceu. Não porque eu forcei chegar lá e ficar chorando, eu não consigo cuidar de mim mesmo e ficar pensando, nossa, eu me arrependi de ter ficado lá. Eu ainda tenho esse bloqueio, assim. Mas eu quero constar aqui, porque eu acho que é legal a gente falar. Depois eu mesmo vejo o vídeo, daqui uns 5 anos eu vou olhar e falar assim, e aí, o que aconteceu? Você conseguiu sair de casa? Conseguiu morar sozinha? Conseguiu se libertar da dependência emocional de verdade? O que você fez da sua vida, né? Pra mim mesma.
Então vamos ver o que vai acontecer comigo agora, depois de eu ter mexido essa ferida emocional com a mãe. Vamos ver como que vai ser. Mexeu bastante, viu? Eu tô com boas, como é que fala? Eu tô com bons presságios de que vai ser no mínimo bom para nós duas, né? Para mim, tanto para mim quanto para ela. Mas é isso que eu tinha para falar, pessoal. Já dividi com vocês a minha técnica. Se você tiver interesse em fazer, você faz sozinho, do seu jeito. É gastar tempo indo para dentro de você. Indo para dentro de você. Tchau!